Salve, salve nação! Temos aqui um vídeo top! Olha aí, galera! Briga pelo título! Cara, separei aqui para vocês esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, analisando essa briga pelo título brasileiro. Cena recorrente nos últimos anos, Verdão e Flamengo repetem briga pelo topo. Meus amigos. Eu acho que vai ficar por aí, viu, galera? Podem até colocar ali um terceiro candidato ao título, por exemplo, o Fluminense, né? Que é o terceiro colocado, mas eu acho que a briga pelo título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E você, o que você acha? Comente aqui, participe do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Estou aqui para trazer para vocês esse tipo de vídeo. Falou do Mengão, tá na mão. Meus amigos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vamos começar o nosso Sport Center falando sobre Palmeiras, Flamengo e quem sabe o Fluminense tentando ali chegar nesse topo de tabela de Campeonato Brasileiro, algo que é muito difícil. Boa noite para o Gustavo Zupac. Boa noite para o André Kfouri. Ótima noite, ótima semana. André, vamos falar sobre um Palmeiras e um Flamengo que cada vez vai ficando mais difícil competir com eles e não é uma vez só. Assistindo aos jogos, conversando com torcedores dos outros clubes que jogam com essas equipes e em certo momento eles falam o seguinte, não tem o que fazer, não dá mais para fazer. Ontem com os torcedores do Bahia, é isso, não tem muito o que fazer, vai ter que aguentar. Parece que chegou a esse ponto mesmo que os adversários de Palmeiras e Flamengo em algum momento falam isso, não tem o que fazer, e aí são méritos dos dois times? Eu acho que principalmente no caso do Flamengo, e daqui a pouco eu explico por quê, se um adversário encontra o time do Flamengo no seu máximo potencial, ou perto do máximo, como aconteceu com o Bahia ontem, máximo, eu estou me referindo ao potencial do Flamengo, não do Bahia, fica realmente muito difícil, especialmente no Maracanã, embora o Flamengo nos últimos anos não tenha sido dentro do Maracanã, ao lado do seu torcedor, com uma frequência muito alta, aquilo que o torcedor quer que seja, em especial nas fases iniciais da Copa Libertadores. Mas o Flamengo, por outro lado, tem tido grandes atuações também em casa e com o torcedor perto, com esse nível de cobrança e com essa quase que certeza que o torcedor quer ver materializada em campo, de que o time vai jogar melhor, vai ser superior e vai ganhar. E vai ganhar bem, vai ganhar dando espetáculo, vai ganhar jogando de uma maneira generosa em termos de desempenho, né? E conseguindo, é óbvio, um resultado compatível. O jogo de ontem teve várias coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, mas eu acho que essa é uma conversa separada em relação ao número de faltas, ao tempo de bola rolando, à atitude dos jogadores em campo. Foi uma coisa bem distinta e bem positiva. Deu gosto de ver o Mengão em campo, né, galera? Amassou, cara. Nossa, era pra ter sido uma goleada histórica. 5, 6, até 7-0 poderia ter sido ontem, né? Bolas na trave, muita ação ofensiva, né? Defensiva também, mas, assim, o volume de bola no ataque é muito grande, galera. O Flamengo sufoca o adversário. Por parte dos dois, porque não é só o Flamengo. O Bahia também colaborou muito para isso, uma partida muito bem jogada e muito bem apresentada ao público, seja no estádio, seja na televisão. Mas quando o Flamengo eleva o seu nível, isso tem acontecido já há bastante tempo, né? São vitórias seguidas desde uma derrota bem anormal, bem estranha, bem diferente do que se espera para o Bragantino, mesmo num começo de trabalho. A amostra que se tem de futebol, de bola rolando, de jogo jogado, é uma amostra que assusta os adversários. Isso não significa que o Flamengo vai ganhar com o pé nas costas, vai ganhar o campeonato com uma larga vantagem ou com muita antecedência. Não estou afirmando nada disso mesmo porque o futebol não permite esse tipo de coisa. Mas, na minha opinião, mais do que o Palmeiras em termos de potencial máximo, o chamado teto das equipes, o do Flamengo é mais alto, pela qualidade técnica da maioria dos seus jogadores e por aquilo que a gente tem visto em campo quando tudo se acerta. Uma das principais diferenças entre o Flamengo e o Palmeiras é a idade do trabalho, né? O Leonardo Jardim está num absoluto começo de trabalho. O Abel é um técnico estabelecido no Brasil até por mais tempo do que são os nossos padrões aqui. Só que sempre foi assim, né?
O Flamengo é um time que troca de técnico. Quantos técnicos do Flamengo o Abel já enfrentou? Diversos. Sim, sim. E numa era em que o Flamengo é o maior orçamento, é o time que reúne a maior quantidade de jogadores tecnicamente muito decisivos, isso sempre foi assim, sempre eu estou dizendo desde... Eu tô querendo dar risada aqui porque, veja bem, né? Pelo que o André falou, né? Cara, o Abel Ferreira já enfrentou 10 treinadores diferentes pelo Flamengo. E todos bateram nele, né? No Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras no Brasileirão não consegue ganhar do Flamengo, galera. Desde 2017, o Flamengo, ó, é taca todo ano. Então, assim, o Abel Ferreira tá acostumado, né, de apanhar de diversos técnicos diferentes quando o assunto é Flamengo. De 19 para cá. É bastante tempo. Então, para mim, existe essa distância técnica. O teto do Flamengo é mais alto que o teto do Palmeiras, mas o futebol nem sempre observa esse tipo de coisa. É natural e lógico que a gente espere que esses dois estejam ali na hora que as coisas forem se decidir. Zupac, essa reportagem ela é muito boa, ela mostra dados e informações, mas eu admito, não sei você, que 16% é um número importante, mas eu acho que no imaginário das pessoas estaria um número maior, assim, de Palmeiras e Flamengo liderando rodadas do Brasileiro de 19 para cá. Mas eu me lembro que você sempre sinalizou ano passado que o ano passado foi o primeiro ano de uma disputa real dos dois, apenas entre os dois no Campeonato Brasileiro nessa amostragem. Sim. E tá com cara de que tá começando dessa forma. Sim. Os últimos 2 anos mostram esse clique verdadeiro de Flamengo e Palmeiras acima de todos. Eles aprenderam a ser maiores do que os outros, talvez em função até do que o André disse de mudança de técnico ou montar elenco. A distância de Palmeiras e Flamengo para os demais, que ela claramente existe, ela depende de duas coisas. Depende do trabalho de Palmeiras e Flamengo, embora isso não seja uma coisa só, muito pelo contrário, são clubes tão diferentes, mas do desenvolvimento do trabalho de ambos e do desenvolvimento do trabalho dos concorrentes. E aí eu acho que isso ajuda a explicar por que nesse momento a gente continua com esse distanciamento. Nessa temporada, a gente começa o Campeonato Brasileiro com os dois. Se considerar que essa primeira metade do primeiro turno é o começo do Campeonato Brasileiro, muito rapidamente eles estão se estabelecendo nas posições que a gente já imaginava. Claro, tem o Fluminense e falaremos sobre o Fluminense. Mas eu acho que isso diz sobre eles, o bom trabalho feito, o bom começo do Leonardo Jardim e o excelente trabalho feito pelo Abel, e sobre a dificuldade que os demais, que poderiam tentar incomodar em um momento ou outro, encontram de estabelecer um trabalho. Estamos falando de uma temporada onde praticamente todos os técnicos estão em começo de trabalho, porque todo mundo trocou de técnico enlouquecidamente nos primeiros 3 meses do ano. Quem não trocou? O Fluminense. Onde está o Fluminense? Está lá em cima. Quem não trocou? O Bahia. Onde está o Bahia? Está lá em cima. Então, existem coisas que não são coincidência. Quem não trocou? O Atlético Paranaense. Então, os potenciais adversários que poderiam brincar de incomodar, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, só o Fluminense, o Cruzeiro, só o Fluminense tem um bom trabalho no momento. E isso, contra adversários tão fortes como Palmeiras e Flamengo, facilita o caminho para eles se distanciarem. E o que me chama a atenção é que a grande campanha do Palmeiras e o bom momento do Flamengo, eles acontecem com as características que a gente se acostumou a ver nessas duas equipes. O Palmeiras com um nível de competência e de competitividade maior do que o brilhantismo do seu futebol, e o Flamengo que vai construindo vitórias importantes com um nível de futebol bastante alto. O recado que o Flamengo passou é que ele está melhorando jogo a jogo. Foi muito bem no meio de semana pela Libertadores e ainda melhor no final de semana ontem contra um time tão bom contra o Bahia. Todo jogo do Flamengo contra o Bahia, eu lembro da tela do Rogério Ceni. O desempenho do Rogério contra o Flamengo. Coitadinho. 100%. Atualiza a tela aí. Mais uma derrota para o Rogério contra o Flamengo. É impressionante mesmo. E olha que em algum momento o Bahia deu uma ideia de que poderia empatar a partida. Sim. Aí depois o Flamengo volta a jogar muito bem, começa a ser eficiente, algo que não estava acontecendo até continuar fazendo gols ali contra o Bahia.
E aí é muito difícil segurar. Mas eu tenho uma tela para mostrar e fazer uma comparação de Flamengo e Palmeiras nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos são assim para as duas equipes. O Palmeiras tem um aproveitamento de 76,7% e o Flamengo 83,3%. São 3 gols marcados para o Palmeiras, 22 gols marcados para o Flamengo. Aí gols sofridos 7 para cada, grandes chances, 1,8 para o Palmeiras, 4 grandes chances para o Flamengo. Por partida, posse de bola 51,6%, o Flamengo 52,1%, tudo muito parecido, e desarmes por jogo, Palmeiras 15%. Galera, tira um print aí dessa tela, porque essa tela aqui, cara, descreve, né, os times, né? Olha só, o Flamengo é superior ao Palmeiras em todos os quesitos, cara. A única coisa que o Palmeiras empata com o Flamengo é nos gols sofridos, 7-7. O restante ali, ó, o Flamengo é superior. Desarmes de jogo, isso daí quase não faz diferença. 15 para 14,8, quase não faz diferença. Mas olha só, o Flamengo é superior. 14,3, 14,8. O que dá também, pelos números, André, a impressão que temos quando olhamos as partidas dos dois times. O Flamengo parece que está jogando mais fácil do que o Palmeiras. Tem conseguido ganhar os seus jogos de uma maneira mais fácil, apesar de ser muito difícil você fazer comparações, porque são adversários diferentes. Adversários diferentes, e eu acho que tem outras coisas que a gente precisa considerar. Ideia de jogo, o Palmeiras, apesar de ter hoje um treinador muito longevo no nosso futebol, é um time que está sendo remontado com outras figuras, né? Um time que aguarda ainda pelo menos um jogador importante demais, que é o Paulinho no seu melhor nível, e ele promete, né, alcançando esse melhor nível de maneira duradoura, mexer na forma como o Palmeiras é escalado, em especial nos principais jogos. Então são trabalhos aí, né, contínuos, como é próprio do mundo do futebol, mas com características diferentes. E o Flamengo, ele passa uma ideia de que a qualquer noite, principalmente agora que a sequência é boa, e eu concordo com o Gustavo, as atuações têm sido cada vez melhores, e é também difícil comparar, porque você faz um jogo contra um adversário tecnicamente inferior a você, num contexto de Libertadores, você volta para o Campeonato Brasileiro com uma escalação diferente, é óbvio, embora, né, nos últimos 2 jogos tenha sido repetida a escalação, mas você enfrenta situações diferentes, mas como time de futebol, e para mim essa sempre foi a questão do Flamengo, né? É encontrar coletivamente o nível de jogo que você espera da reunião desses jogadores, com qualquer escalação. Isso o Palmeiras consegue mais vezes do que o Flamengo ao longo dos últimos tempos. O Palmeiras é um time coletivamente regular. Raramente joga mal, e eu não estou falando joga mal no sentido de o que é jogar bem para o Abel, o que era jogar bem para o Felipe Luiz, o que é jogar bem para o Leonardo Jardim. Não, eu estou falando sobre jogar bem quando você reúne desempenho coletivo, resultado. Você consegue avaliar assim. Para o que é a proposta, o Palmeiras raramente joga mal. Você pode não gostar do futebol do Palmeiras, mesmo quando ele o executa de uma forma elogiável em relação à proposta que ele tem. Mas o Palmeiras é um time que raramente joga mal. E acho que aí nós temos de novo que falar da idade, do trabalho, do tempo de um técnico com o seu grupo de jogadores, mesmo com as mudanças a cada temporada. E o Flamengo nos dá a impressão sempre que a qualquer noite as coisas podem clicar e a gente acompanhar algo que é diferente aqui no Brasil. Então, assim, quando isso começa a se repetir e o Flamengo tem coletivamente um desempenho que é o que se espera, eu acho que é um sinal de alerta para todo mundo, porque esse é um time plenamente capaz de ganhar tudo que tem pela frente aí, respeitando, claro, os interesses dos outros, a verdade futebolística que ganhar é difícil, não é para todo mundo e não se ganha tudo. Então, quando eu falo poder ganhar tudo, é ser um candidato a tudo. Às vezes você ganha 2 troféus, como o Flamengo fez no ano passado. E respeitando a regra do André também, que não se ganha Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, nunca. Essa é uma regra que, ao contrário do que as pessoas pensam, eu torço para ser quebrada. E ela tá louquinha para ser quebrada. Ela tá pedindo, mas me chuta. Tá chegando, André, eu tá cada chegando. vez acredito menos que será quebrada.
Zupac, Diga lá. você passou na sua última análise sobre essa característica do time do Palmeiras, a característica do time do Flamengo. E se eu jogasse para você a pergunta quem joga mais bola, o grande público imagina sempre isso na questão mais virtuosa da questão futebolística. Quem está jogando mais bonito e tal. Eu não quero entrar nesse mérito. Quem para você, pegando um nível de excelência alto dos dois times, te passa, se é que nesse momento algum passa isso mais, te passa mais na equação virtudes versus fraquezas, um momento mais sólido? Não, o Palmeiras tem corrido mais risco, né? O Palmeiras é um time altamente competente, mas o fato de o Palmeiras não estar jogando brilhantemente, e não estou falando brilhantemente em termos de espetáculo, o Palmeiras não está jogando o teto do seu próprio futebol neste último recorte. Claro que a campanha do brasileiro é espetacular, são 10 vitórias em 12 jogos, ou 9 vitórias em 12 jogos, é muita coisa. Mas o Palmeiras tem corrido mais riscos, né? O Palmeiras correu um risco ontem a partir da expulsão, o Palmeiras corria risco quando estava 11 contra 11 com o Corinthians, correu risco no 11 contra 9, o Palmeiras correu o risco de dar uma tropeçada na Libertadores no meio de semana, teve lá o pênalti tão discutido, o Palmeiras venceu na margem mínima. Então, como o Palmeiras tem vencido mais na margem mínima os últimos jogos, o Flamengo nesse momento dá um sinal mais afirmativo. A questão é que o Palmeiras vem o recorte do Palmeiras é maior. O Flamengo está no crescimento. O Palmeiras faz uma campanha muito sólida. Mas pelo que a gente tem visto nas últimas 2, 3 rodadas, ou nas 2 últimas semanas, o futebol do Flamengo inspira mais confiança que o do Palmeiras. A questão é que o Palmeiras é um time diferente dos demais no futebol brasileiro. O Palmeiras, a gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, o Palmeiras é dos poucos times do Brasil, da América do Sul, que não precisa jogar bem obrigatoriamente para vencer. Claro que ele tropeça várias vezes, fez um jogo muito ruim contra o Corinthians e com 2 homens a mais não venceu. Mas a gente cansou de ver o Palmeiras, o Abel, mesmo não estando nos seus melhores dias, conseguir vencer jogos improváveis ou empates valiosos. Em contrapartida, a gente já cansou de ver o Flamengo com esse elenco espetacular que tem, quando não tem um trabalho que explora bem esse potencial, o Flamengo fica aquém do que se espera. Né? Caso contrário, o Flamengo teria, com o time que tem, com o investimento que tem, ganhado tudo ou quase tudo esses anos todos. O Flamengo ficou alguns anos sem ganhar. Então o Palmeiras tem essa característica. O time do Palmeiras estava dando uma olhada nos números do campeonato, tem uma estatística que me chama a atenção sobre a competência do Palmeiras. Né? O Palmeiras, ele em termos de número de finalizações, está na metade do campeonato, acho que é o 10º que mais finaliza. Chances reais, o Palmeiras é dos piores do campeonato. Qual é a diferença? O Palmeiras pode finalizar 15 vezes, qualquer time pode finalizar 15 vezes no jogo. É um número alto, mas são 15 chutes de fora da área, para fora, sem nenhum perigo. Mas são lá 15 chutes, estatisticamente é um bom número de finalizações, mas a qualidade delas não foi boa. Então, em termos de qualidade das finalizações, de chances reais, o Palmeiras é dos piores do campeonato, mas tem o melhor ataque da competição. O que é isso? É competência. Então, o Palmeiras tem aproveitado muito bem as poucas chances reais de gol que tem criado nos jogos. E isso bate com placares mais magros que a gente tem visto do time do Palmeiras. Então, vejo uma margem de crescimento maior para o Palmeiras. O Flamengo está navegando um pouco mais próximo do seu teto. Mas, indiscutivelmente, são as melhores equipes do campeonato. E a gente tem que falar, e a gente vai falar, do terceiro elemento da atual temporada, desde o fim da última temporada, que é o Fluminense do Zubeldia, que ontem venceu um jogo difícil e venceu bem vencido, né, com recursos vindo do banco de reservas do Santos dentro da Vila Belmiro. Muito bem, galera. Este vídeo aqui foi bacana, né? Você gostou, você comentou, deu aqui o seu pitaco, a sua opinião nos comentários? Pois é, para você. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Quem joga o melhor futebol? Flamengo, né? Eu tenho que falar o Flamengo, cara. O Flamengo encanta. O jeito que o Flamengo joga, todo mundo gosta de assistir, todo mundo gosta de ver. Já o Palmeiras, cara, é só chutão, contra-ataque, jogo pragmático, feio. Eu não gosto de ver o Palmeiras jogando, não, tá? Estão na liderança porque o Flamengo vacilou muito no começo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem um jogo a menos, né? Isso daí vai se resolver com o tempo. Bem, galera, é isso. Eu vou trazer aqui essa informação do Rian Roberto, né? Que recebe proposta da Europa. E o Flamengo busca renovação com a joia da base. Cara, deixa o like aí para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Tamo juntos. Bem, Rian Roberto recebe proposta da Europa, Flamengo busca renovação com joia da base. Shakhtar Donetsk da Ucrânia fez oferta para contratar o atacante de 18 anos.
Me dói o coração aqui o que eu vou falar no final do vídeo, mas eu tenho que falar, cara. Eu tenho que ser sincero com vocês, né? Você aí que tá me assistindo, eu tenho uma coisa aqui muito sincera para falar sobre o Rian Roberto Flamengo, tá? Eu acho que alguns vão concordar comigo e outros não sei, tá bom? O Flamengo vive um impasse com o Rian Roberto. O jovem de 18 anos, destaque nas categorias de base, tem contrato até março de 2027 e recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia nos últimos dias. O clube tenta renovar o vínculo do atacante, mas ainda não há acordo. O GE apurou que o clube não tem interesse em negociar o jogador dentro dos termos propostos, mas ao mesmo tempo pode perder Rian Roberto de graça em breve. A partir de outubro, o atacante poderá assinar pré-contrato com outros clubes. O jogador é cobiçado na Europa. Além do Shakhtar, o CSKA da Rússia demonstrou interesse na joia do Flamengo. Tô gaguejando. Vamos lá de novo, ó. O jogador é cobiçado na Europa. Além do Shakhtar da Ucrânia, o CSKA da Rússia demonstrou interesse na joia do Flamengo e sinalizou cobrir oferta do clube ucraniano. Eu tô rindo de mim mesmo, cara. Rian Roberto estreou no profissional no Carioca deste ano, nos 2 primeiros jogos disputados pelos jogadores da base, mas não teve muitas chances no time principal do Flamengo. Em 2025, ele marcou 22 gols em 37 jogos e foi o artilheiro entre as 2 principais categorias de base do clube. Ele foi um dos destaques da equipe que chegou à final da Libertadores Sub-20 neste ano, né? Cara, ele marcou 22 gols em 37 jogos. E o cara não tem chances no profissional. Por quê? É a política do clube? É porque o Flamengo... Por quê? Eu não sei, cara. E eu fico revoltado com isso. Porque se ele tivesse... Agora sim, chegou o momento. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Se esse garoto tivesse no Palmeiras, ele estava jogando no profissional, ó, desde o ano passado, cara. E a multa dele seria astronômica e certamente o Palmeiras venderia ele por 50 milhões de euros, pelo menos. Pelo menos, tá? Porque a gente viu o que aconteceu, né? Com o Estevão e com o Endrick. E teve outro lá também que saiu por um valor absurdo que eu não lembro o nome agora. Então, galera, por que um jogador desse não tem chances no profissional, cara? Por que o Flamengo faz isso? Por que não existe um projeto? Por quê? É ruim para o clube revelar um jogador desse, pôr no profissional e vendê-lo por 50 milhões de euros? É ruim? Cara do céu, velho. Mas tudo bem, né? Eu não consigo entender, só isso. Comente aqui o que você acha sobre isso. As conversas com o Shakhtar acontecem há quase um mês e o clube europeu ofereceu boas vantagens ao garoto, que seria contratado para o time profissional. A transferência é vista com bons olhos pelo staff de Rian Roberto. É lógico, né? O cara vai ganhar comissão, né? A renovação com o Flamengo também é avaliada. Mas o jogador gostaria de ter um plano de desenvolvimento mais claro no clube e que passaria pela possibilidade de utilização no time profissional. Neste momento, o clube aposta no atacante para a base. Sem projeção de futuro, ele tem 6 gols e 2 assistências pela equipe sub-20 em 2026. Sabe o Samuel Lino, né? Até então era a contratação mais cara da história. Aí chegou o Paquetá e agora o Paquetá é a contratação mais cara da história. O Samuel Lino jogou a Copinha. Ele jogou a Copinha pelo Flamengo, cara. Saiu, foi para fora e voltou, né, por 25 milhões de euros. Aí o que acontece? Se o Flamengo perde um jogador desse aqui, daqui 10 anos, o Flamengo pode querer contratá-lo. E daí ele vem por 50 milhões de euros. Por exemplo, tá, galera? É só uma suposição. Vocês entendem, né? Cara, então,
Eu fico pensando, cara, é muito desperdício de talento, viu? Olha, um cara desse aqui tinha que ter mais chances, mais oportunidades. Valeu, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!